Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz, amados e amadas. Mais um domingo, mais uma manhã. Estamos aqui para aprender da palavra do Senhor, né? E como nós, nesse tempo ao qual temos chamados cada vez mais a orar, os tempos estão difíceis, mas nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, buscar bem ver o Senhor, né? Isso é sabedoria. São o que nós temos aprendido aqui nas nossas aulas desde que retornamos com a nossa escola dominical. Então vamos orar ao Senhor pedindo sabedoria para nós, para cada família, para cada irmão, para cada irmã, para as lideranças, né, para cada nação. Pedir a sabedoria do Senhor, interceder por esta sabedoria, para que possamos saber falar, saber como orar, saber como agir nesses tempos, que são tempos, alguns dizem que são tempos difíceis, outros eu prefiro ver como tempos de buscar e estar cada vez mais perto do Senhor. Oremos. Paizinho querido, neste momento nos colocamos diante da Tua presença para pedir a Sua intervenção, para pedir que o Senhor venha falar conosco, pedir a Sua presença em cada lar, ó Pai, pedir a Sua presença, Deus, em cada hospital, pedir a Sua presença, ó Deus, na direção e na condução de cada nação. Tu és o Senhor desta nação, precisamos declarar que Tu és o Senhor desta terra, ó Pai. Então, em nome de Jesus, desta manhã, fala aos nossos corações grandemente, e essa palavra fique guardada em nossos corações. Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, vem,
fala, habita em nós, que a tua palavra seja viva em nossos corações e que as pessoas, ó Pai, a qual forem ouvi-la, possa ser tocado e saber que é o Senhor, é o único Deus e merecedor de toda adoração. Então, nós oramos nesta manhã, neste início de uma nova semana, ó Pai, pedimos a tua direção e pedimos, fala conosco, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, assim, nós estamos no 5º domingo da Quaresma, e, na verdade, 5º domingo da Quaresma, podemos dizer que é o último domingo da Quaresma também, porque o próximo domingo já é domingo de Ramos. Então, nos domingos da Quaresma, como eu tinha conversado com os irmãos, né, é um período de reflexão, é um período de arrependimento, sim, de nós visitarmos quem nós somos, o que nós temos feito, e dar uma direção para isso. Né? E a cada domingo da Quaresma, ele tinha uma temática, digamos assim. Então, no primeiro domingo da Quaresma, o Senhor nos chama para invocá-lo. Né? Precisamos invocar o nome do Senhor a cada dia mais. E precisamos lembrá-lo que ele é Deus. Né? E no terceiro domingo fala dos olhos do Senhor. E aí no quarto domingo, onde nós não tivemos a escola, que foi a represa do terceiro domingo que nós tivemos o problema, no quarto domingo era alegrai no Senhor. Então, quando nós vemos nesse momento de contrição, nesse momento de reflexão, nós invocamos o Senhor, nós nos alegramos do Senhor, nós olhamos para o Senhor, e nesse domingo, que é o 5º domingo, é o domingo da justiça. Né? Então, seria assim, faz justiça, Senhor. Faz justiça nessa terra, faz justiça com o teu povo. E o texto que eu vou ler é um texto que eu sempre está dentro das minhas orações, é o Salmo 119, segunda letra, né? Porque o Salmo 119 ele é dividido nas letras do alfabeto, e cada letra do alfabeto tem 8 versos do Salmo. Então, a partir do verso 9 até o 16, Salmo 119, nós vamos ler do verso 9 até o verso 16. Salmo 119, do verso 9 ao 116, nos diz: como pode o jovem manter puro a sua conduta, vivendo de acordo com a pergunta? Vou ler novamente. Como pode um jovem manter puro a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como os que regozijam com as grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. E quando nós vemos a questão, né, do Salmo 119, e aí a pergunta, né, o que pode fazer um jovem, né, a pergunta, colocar na versão que é mais conhecida, esse texto, que ele fala, como purificará o jovem o seu caminho, né? Como manter puro o coração, e como pode o jovem manter uma vida pura. E aí o próprio salmista responde, seguindo cuidadosamente. Em outra versão fala, o mapa da tua palavra, que é a versão que eu gosto, que é a versão contemporânea. Seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra.
né? E aí, na abertura dessa escola dominical de hoje, essa devocional que nós iremos fazer, através desse texto, através de falar de justiça de Deus, para Deus fazer justiça, como nós lemos aqui né, no versículo. Agora fechou aqui o meu celular, fechou. O versículo que fala da justiça do Senhor dentro desse texto que eu li, do versículo 9 até o 19. Então, assim, é a questão de nós tomarmos uma decisão. Né? O Senhor pede para que tomemos uma decisão. Nós fazemos várias perguntas ao Senhor. E aqui a pergunta é: como pode um jovem manter puro a sua vida pura? E o Senhor fala na minha palavra. E é isso que nós temos falado desde que nós voltamos com a nossa escola dominical. É a palavra. É na direção da palavra. Tudo está na palavra. Então, é assim, nós não... que está o caminho da sua palavra, né? Buscar o caminho da sua palavra. Então, é assim, a gente às vezes está lá no caminho do Senhor e está com todas as direções, tem todas as placas indicando que nós temos que ir. E o que nós temos que fazer? Pedir para o Senhor para que nós enxerguemos bem essas placas, para que nós não direcionamos para outro caminho, a não ser o caminho que nos leve a Ele, a não ser o caminho ao qual nós devemos treinar a nossa vida num caminho de sabedoria, que é isso que nós temos trilhado nas manhãs de domingo. Né? Então, ele fala: terei mais prazer no que me dissestes a respeito da vida do que me ajuntar com um montão de riquezas. Né? Então, assim, porque às vezes a cultura de que tem que ter o máximo, né? Você precisa conquistar, você precisa ter, e aí a gente esquece que para nós o mais importante é ter conhecimento de Deus, é ter vivência de Deus. E ele fala: buscai primeiro o meu reino, né? E a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nós buscamos a palavra dele, a viver de acordo com o que diz na palavra dele. Isso é o teu reino. As outras coisas nos serão acrescentadas. Nós não precisaremos ficar pedindo riquezas, né? Pedir riquezas, pedir grandes coisas, porque o Senhor, ele é a nossa riqueza. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Ele é a nossa justiça. E nesse período que nós estamos vivendo, esta semana, como a pior semana da pandemia, onde nós achávamos que ela tinha acabado, onde muitos achavam, então muitos ainda acham que ela tinha acabado, nós devemos buscar e seguir a orientação do Senhor, que é como manter pura a nossa vida. Como manter pura a nossa vida? Ele responde: seguindo cuidadosamente o mapa que o Senhor desenhou para nós, que está dentro da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Que podemos estar focados nisso todas essas manhãs, fazendo a nossa devocional, fazendo o nosso momento de oração, buscando constantemente estar na presença do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo essa justiça, para o Senhor fazer justiça nesta terra, fazer justiça em nossas vidas. O Senhor, ele é a justiça. Então, que ele venha sobre essa terra e ele passeie com liberdade por todos os locais. Amém? Paizinho querido, nesta manhã, neste primeiro momento, nós pedimos a tua direção e a tua intervenção, Senhor. Vem, ó Pai, com a tua justiça sobre esta terra. Vem, Senhor, com a tua mão poderosa e coloca ela sobre cada nação, Pai, para que esta pandemia se dissipe, porque nós sabemos que somente com a sua mão poderosa, Deus, e eu creio que o controle está nas tuas mãos. Se a justiça, se o Senhor é um Deus real, um Deus de justiça, um Deus de amor, está tudo sobre as suas mãos. Então, Pai,
Faz justiça nesta terra. Dissipa, ó Paizinho querido, os males que tem assolado. Vem com o teu óleo curador e derrama da tua unção de cura sobre todas as nações, ó Pai. Deus, que não falte medicamento nos hospitais. Deus, que haja cura nos hospitais, para que nenhum que estejam internados venham, ó Deus, a entrar na estatística, a entrar a ser mais um número, ó Pai. São vidas sendo perdidas. Deus, nós oramos nesse momento mais uma vez pelas famílias enlutadas. E mais uma vez nós te agradecemos pelas vidas que se recuperaram, porque nós sabemos que devemos tudo a ti. Em nome de Jesus, conforta, abraça, Deus de amor, Deus de poder, todas essas famílias, ó Pai. E fala conosco nesta manhã. Prepara cada coração como solo fértil a estar preparado a ouvir a tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, eu oro agradecida. Amém, amém e amém. Então, nós vamos agora ver o momento das crianças. Se possível for, nós teremos um louvor. Se o louvor não for possível passar, eu vou pedir para que você ouça este louvor. É um louvor antigo, da Aline Barros, se chama Bem-aventurado. Se você puder, faça desse louvor a sua oração, esse domingo e até essa semana, para que possamos ser felizes. O Senhor nos chamou, Ele disse que nós seríamos. Então nós possamos ter essa fé, de sermos bem-aventurados, de ser um povo que clama, um povo que ora, um povo que não desiste, que não perdeu a fé de que o nosso Deus está no controle de tudo. Amém? Meu irmão e minha irmã, faça esta oração. Amém? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tia. Oi, Ana, você nem falou oi para as crianças. Oi, crianças, tudo bem? Tia, é que eu quero contar que eu fui passear no zoológico, tia. Ana, mas agora a gente está na pandemia, não pode ficar passeando, tem que ficar em casa. Não, tia, eu vou contar. É que o meu pai, ele é veterinário e ele foi chamado no zoológico para dar remédio para os animais, para dar vacina, tia, para os animais. Ah, tá bom. Tia, mas eu vou contar para as crianças. Lá no zoológico tem muitos animais, tinha animais grandes, pequenos, é muito legal lá, tia, você precisa de ver. Eu sei, Ana, eu já fui no zoológico, realmente é muito legal lá, tem animais que dá até medo na gente. Qual foi o animal que você mais gostou? Eu gostei, tia, do macaquinho, ele era muito engraçado. E agora, tia, sabe qual que eu fiquei com medo? Do elefante. O elefante é muito grande, né? É, tia, o elefante é grande, mas eu não fiquei com medo do elefante, não. Eu fiquei com medo do leão. Ele chegou perto de mim, ele fez assim, ó. Ai, filha, até eu assustei agora. Eu também, tia, eu assustei. O leão realmente ele mete medo. Ô, Ana, você fazendo assim, sabe o que eu lembrei? Tem um lugar, né, que eu vi na Bíblia. Ô, tia, de novo história da Bíblia? Tudo que eu falo você lembra da Bíblia, tia? É que eu leio muito a Bíblia, Ana. Então eu leio sempre quando eu vejo alguma palavra assim que me remete a alguma história da Bíblia, por isso. Então conta, tia. Então, na verdade, você falou do leão Rá, né? E eu lembrei que tem um lugar na Bíblia, crianças, que chamado Babilônia. E lá na Babilônia, eles faziam, Ana, um buraco assim no chão, um buraco bem grande. A boca do buraco, assim, era meio pequena, mas lá dentro eles cavavam muito, era aquela
cova bem grande, eles chamavam Cova dos Leões. Tia, por que tinha leão lá dentro? Isso, Ana, eles faziam aquela cova bem grande, aquele buraco bem grande, e eles colocavam muitos leões lá dentro. Não era um leão só, não, eram muitos leões. Por que, tia? Sabe por quê, Ana? Quando aquele lugar lá, ele era reinado por um rei, né? Governado por um rei. E o rei era todo um império, era muito grande. E quando o rei fazia algum decreto, alguma lei, sabe, que é para as pessoas cumprirem, e alguém não cumprisse aquela lei, alguém desobedecesse aquela lei, sabe o que eles faziam? O que, tia? Eles pegavam aquela pessoa desobediente e jogava lá dentro da cova dos leões. Por que, tia? Porque, Ana, era o castigo que eles davam para a pessoa desobediente. Eles deixavam aqueles leões vários dias sem comer e os leões ficavam assim, andando para lá e para cá, assim, ó. Ai, tia, agora foi você que me assustou. Os leões ficavam com muita fome. A hora que eles jogavam aquele pessoa desobediente lá, os leões e comiam tudo, rapidinho comiam as crianças. Tia, as crianças não, comia a pessoa desobediente, né? Ai, tia, que maldade, né? Era muito mal. E sabe, Ana, lá na Bíblia também tem no livro de Daniel, no capítulo 6, com um pouquinho antes do capítulo 6 também. Pode ler, tia, pode ler. Agora não, Ana, porque senão não dá para contar a história para as crianças, mas depois eu leio com você, tá bom? Você deixa eu ler? Deixo você ler. E vocês em casa também leiam, tia, crianças. Pede para a mamãe ler o livro de Daniel, tá bom? Então, gente, conta a história que o rei da Babilônia mandou os soldados dele invadir uma cidade chamada Jerusalém. E lá naquela cidade, as pessoas daquela cidade, eles acreditavam no Deus vivo, Deus que nós acreditamos hoje, sabe, Ana? No Deus vivo. Mas naquela época, as pessoas, eles acreditavam em vários deuses, sabe? Eles faziam, Ana, Deus em umas estátuas de ouro, estátuas de prata, estátuas de bronze, de madeira, e eles acreditavam que aquela estátua ali, que aquele ali representava um Deus. Então eles oravam, pediam proteção para aqueles deuses. Tia, mas a gente não faz isso, né? Não, Ana, porque a gente já conhece que existe um Deus verdadeiro, é um Deus invisível. Eles não acreditavam no Deus de Israel porque eles não viam. O nosso Deus, ele é um Deus que a gente não vê, mas a gente sabe que ele existe, né? Porque a gente vê as maravilhas que ele faz, a gente pode conversar com ele, a gente não vê com os nossos olhos, mas a gente crê no nosso coração que ele existe. E o povo de Israel, Ana, acreditava neste Deus, sabe? Mas aí, continuando a história, o rei da Babilônia mandou os soldados invadir Jerusalém e levar tudo que tinha de bom em Jerusalém. Eles invadiram até, Ana, o templo de Jerusalém, a igreja, né, de Jerusalém. E lá eles levaram para a Babilônia as taças de ouro que tinha no templo, as bandejas de prata, todos aqueles utensílios que tinha valiosos no templo, na igreja, eles levaram tudo lá para a Babilônia e levaram também, sabe o que, Ana? O que, tia? O rei mandou levar os jovens daquele lugar, levar os jovens mais bonitos daquele lugar e os jovens mais inteligentes. Por que, tia? Porque o rei queria pessoas inteligentes, pessoas bonitas, trabalhando para ele lá na Babilônia, levaram eles como escravos. E entre esses jovens, eles levaram um jovem muito bonito chamado Daniel. Vamos fazer de conta que esse aqui era Daniel, ó. Ele tá tão bonito aqui, mas a Bíblia fala que ele era um jovem muito bonito. E também, Ana, ele era temente a Deus. Ele orava a Deus
de manhã, à tarde, à noite, ele acreditava em Deus, ele era obediente a Deus, ele temia muito a Deus e ele foi lá para aquele lugar chamado Babilônia, né? E ele ficou morando lá. Ele não queria ir, sabe, Ana? Porque ele deixou toda a família dele, mas ele foi e ele não reclamou e ele confiava em Deus e sabia que Deus era com ele e Deus estava com ele mesmo. E aí ele ficou muito tempo nesse lugar, Ana. Coitado, né, tia? Ele e os amigos dele, foram 3 amigos dele também, que também temiam muito a Deus, e junto mais um monte de outras pessoas também, né? E aí, aquele tempo que ele ficou lá, aquele rei que mandou levar eles, já nem existia mais e já estava um outro rei reinando no lugar. Filha, vamos te pôr sentadinha aqui? Já sei, tia, mas você sempre faz isso. É para eu poder contar, porque eu conto para as crianças lá de casa também, para eles poderem ouvir. Tá bom, tia? Então, ó, senta aqui bonitinha aqui, tá bom, querida? Tá bom. Então, gente, aí já era um outro rei que estava reinando, era o rei Dário, ou Dario, né? Era esse rei aqui, olha, esse rei. E esse rei gostava muito de Daniel, porque Deus dava muita sabedoria para Daniel e tudo que o rei mandava o Daniel fazer, o Daniel fazia muito bem feito e o reinado lá, aquele lugar prosperava, tudo dava certo. Então o rei dava um cargo muito alto no governo dele para Daniel. Daniel era uma pessoa muito importante lá, fazia um serviço muito importante, mas tinha umas pessoas que também trabalhavam lá no castelo, no palácio. Essas pessoas trabalhavam lá e eles ficavam com inveja de Daniel, porque o rei gostava muito dele e tudo que ele fazia dava certo. E essas pessoas tinham muita inveja de Daniel e eles começaram a tramar alguma coisa para achar de errado no Daniel, para contar para o rei deixar de gostar do Daniel, ou punir o Daniel, talvez até jogar o Daniel na cova dos leões. E eles ficaram o tempo todo perseguindo Daniel para ver se achava alguma coisa errada em Daniel, mas eles não achavam nada. Daniel fazia tudo certinho. Então eles pensaram e tiveram uma ideia. Eles falaram assim: já sei, o Daniel, ele acredita num Deus lá de Israel, que eles falam que é um Deus vivo, mas é invisível, ninguém vê esse Deus. E o Daniel é fiel a esse Deus. Ele ora para esse Deus 3 vezes no dia. E a gente vamos tentar pegar alguma coisa errada em relação à fé que ele tem nesse Deus. E aí eles pensaram, já sei, tiveram uma ideia. E eles foram correndo pro rei e chegou pro rei e falou assim: rei, salve o rei. Rei, nós tivemos uma ideia. O rei falou: e qual foi essa ideia? Nós pensamos, rei, que o Senhor pode fazer um decreto, uma lei que obrigue a todas as pessoas deste lugar, deste império, a orar somente para o Senhor, rei, só para você. Ninguém durante 30 dias está proibido de orar, de pedir, de cantar, de louvar para qualquer outro Deus. Só pode orar para você, rei. Nossa, tia, mas orar para o rei não é Deus. Pois é, Ana, é isso mesmo. Mas o rei achou interessante a ideia. O rei falou: tá bom, 1 mês as pessoas tudo orando para mim, pedindo para mim, cantando louvores, acho que isso é legal. E o rei falou: tá bom. Então, mais do que depressa, eles saíram, foram lá, prepararam o decreto e chegou com o decreto aqui para o rei. Falou: pronto, rei, tá aqui, olha, aqui tá escrito, rei, que quem orar
para outro Deus que não seja para você, ó rei, vai ser lançado na cova dos leões. Assina aqui, rei. O rei olhou, leu, falou, tá bom. Foi lá, assinou o decreto. Pronto, o decreto estava valendo. Depois que o rei assina a lei, aí não tem mais jeito. Aí durante 30 dias, ninguém podia orar mais para nenhum Deus, só podia orar para o rei. E o rei voltou para o palácio dele e ficou lá todo contente, todo mundo orando pelo rei. Salve o rei, rei, me abençoa, louvado seja o nosso rei. Ficou todo mundo lá babando em cima do rei, né? Mas Daniel não fez isso. O Daniel continuou trabalhando, chegava de manhã, ele abria a janela do quarto dele ficava virada assim lá para o lado da cidade de onde ele era, de Jerusalém, né? E lá na cidade tinha a igreja, então ele lembrava da igreja, não dava para ver Jerusalém, mas ele lembrava da igreja, sabia que a janela era daquele lado, então ele ajoelhava, colocava as mãozinhas dele postas e pedia para Deus, agradecia a Deus, orava a Deus e ia trabalhar. Quando chegava meio-dia, ele voltava de novo, subia no quarto, abria a janela, ajoelhava e orava ao Deus e ia trabalhar. Chegava à tarde, à noitinha de novo, ele abria a janela, orava ao Deus e ia trabalhar. E ele fazia isso 3 vezes ao dia. Mas aqueles homens invejosos, aquelas pessoas invejosas, estavam, olhando Daniel e viram Daniel orando para o Deus dele. Eles foram correndo para o palácio, chegaram no palácio e falaram assim, viva o rei, rei, o senhor não fez um decreto que ninguém poderia orar a outro Deus se não fosse a você, rei? Né? Opa, a tia pegou o rei errado, desculpa, já tá aqui o rei. Aí o rei falou assim, isso mesmo. Eles falaram, e aí, rei, quem orasse para outro Deus não ia ser jogado na cova dos leões? Foi isso que dizia o decreto. Pois então, rei, sabe aquele seu servo, Daniel? Daniel, ele está orando 3 vezes ao dia para o Deus de Israel, para o Deus deles. O rei ficou muito triste e o rei falou, e agora o que eu faço? O que você faz, Deus? O decreto tá aqui, a lei tá aqui, a lei tem que ser cumprida. Se o senhor assinou, não tem jeito, Daniel agora tem que ser lançado à cova dos leões. E eles ficaram todos felizes, saíram lá felizes, agora a gente se vê livre do Daniel. E o rei andava para lá e andava para cá e andava para lá e falava, como é que eu faço? Eu gosto tanto do Daniel, como é que eu vou fazer? Por que eu fui assinar aquela lei, aquele decreto? Por que eu fui assinar? E o rei pensou muito, mas não tinha nada que fazer. O rei ficou triste e não tinha o que fazer. Aí já estava assinado e ele teve que mandar jogar Daniel na cova dos leões. E ele falou assim, tá bom, não tem outro jeito. Ele ficou muito triste, mas mandou, né? Era a lei. Aqueles homens foram todos felizes, pegaram o Daniel, e foram lá levar o Daniel para jogar na cova dos leões. Gente, a cova dos leões é um lugar terrível. Olha, vê se vocês conseguem ver aqui, Dá para ver os leões, cheio de leões lá dentro, aqueles leões todos famintos, sabe? Imagina, esse leão aqui até que é bonitinho, mas era aqueles leões feios, andando para lá e para cá, assim, aqueles leões tudo andando para lá e para cá, e o Daniel, jogaram o Daniel lá dentro, e o rei falava assim, Deus de Daniel, se o Senhor é poderoso mesmo, livra o Daniel. E quando Daniel foi para a cova dos leões, o rei falou, Daniel, meu amigo,
peça ao seu Deus para ele te livrar da cova dos leões. Ele voltou para o palácio triste, ele não quis comer, ele fez jejum aquele dia, chegou à noite, ele não quis ouvir música, ele não quis conversar com ninguém, ele ficava andando para lá e para cá com a cabeça baixa e só pensando, o Daniel está lá na cova dos leões, será que os leões já comeram ele? Que o Deus de Daniel possa livrar ele. E ele nem conseguiu dormir à noite. Quando foi no outro dia, cedinho, ele saiu correndo e foi lá na cova dos leões, sabe? Chegou lá naquele lugar aqui, ó, lá na cova dos leões. E ele, muito triste, ele gritou assim: Daniel, o teu Deus te salvou, Daniel. E ficou lá triste. De repente, ele ouviu uma voz assim: ó, meu rei, eu estou vivo, meu rei. O meu Deus me salvou. O rei, ele foi salvo. Assim não, ele falou, ele foi salvo. O leão não comeu. Depressa, tira o Daniel da cova. E tiraram aquela pedra que ficava na boca da cova dos leões. E Daniel saiu. Gente, Daniel saiu, não tinha um arranhão. E o rei falava assim: como os leões não te comeram, não te morderam? Daniel falou assim: ó, meu rei, o meu Deus, a quem eu sirvo, ele enviou o anjo dele, e o anjo dele entrou naquela cova e tapou a boca dos leões. O anjo foi lá, olha, e fechou a boca dos leões, e os leões ficaram parecendo um gatinho, aqueles leões que ficavam assim, ó, sabe, ficou tipo parecendo uns gatinhos. O anjo fechou a boca dos leões e o Daniel ficou sossegado. E o rei ficou muito feliz e falou: ai, Daniel, o seu Deus é o Deus verdadeiro. Aí o rei fez um novo decreto. Ele falou assim, levou o Daniel para o palácio dele e falou assim: olha, a partir de hoje tem um novo decreto. E ele escreveu o decreto que dizia assim, depois vocês pedem para a mamãe ou para o papai ler lá na Bíblia para vocês, tá? O decreto dizia assim: a partir de hoje em diante, todos no meu império, nenhum homem pode adorar outro, tem que adorar ao Deus de Daniel, tem que tremer e temer ao Deus de Daniel, só pedir ao Deus de Daniel e louvar o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, é o Deus que livra, é o Deus que fecha a boca dos leões. Ninguém, gente, todo mundo que caía lá naquela cova não chegava nem lá embaixo quando estava caindo os leões, já comia tudo. E Daniel não, Deus verdadeiro livrou ele da boca dos leões e daquelas pessoas más que tinham inveja dele. E esse, gente, é o nosso Deus. Esse é o Deus que cuida de nós, que cuida de mim, que cuida de você. Esse é o nosso Deus, gente, que quando a gente tem fé, a gente é fiel a Ele, a gente louva ao Senhor, Ele nos livra de todo mal. Entendeu, Aninha? Ai, tia, eu tô chorando aqui, tia. Querida, eu também me emocionei com essa história. Vem cá, querida. Senta aqui no meu colo, minha querida. Tia, eu me emocionei. Eu também, filha. Nosso Deus é um Deus que a gente emociona de tantas maravilhas que Ele faz. É um Deus de maravilhas, é um Deus de poder. Por isso que a gente deve adorar somente a Ele. Agora, para você não ficar triste, vamos cantar? Opa, vamos sim, tia. Peraí, então, ó. Medo de leão, levanta a sua mão. E eu que tenho medo, eu levanto a minha mão. Medo
leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, eu levanto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia parece um leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. É um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, Ele foi perseguido. orar a Deus foi No rei proibido. jogado foi na grande Cova cova, dos tadinho. leões. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O Leão está dormindo. Daniel era um rapaz de muita Da oração, orava todo veio fez nada dia, leão. Ele era um rapaz de muita oração. O anjo veio e fez virar o leão. Tem mais medo de leão, levanta a mão. Só posso vencer até o leão. O leão tá dormindo. Beijo, criançada. Tchau, Daninha. Retornamos, amados e amadas. Então, vamos para a nossa aula de hoje. E o tema da nossa aula de hoje é um pouco de prudência não faz mal. Um pouco de prudência não faz mal. E nós vamos começar a nossa aula, nós vamos ver um pequeno vídeo, como o título é Um pouco de prudência não faz mal. Eu vou colocar um vídeo para nós assistirmos, e se você quiser comentar, eu gostaria de ver os seus comentários, tá? Sobre os conceitos que vão ser apresentados no vídeo, né? Quiser partilhar alguma coisa, ou no grupo da igreja, ou aqui nos comentários do próprio vídeo, fica à vontade, tá? Quem desejar partilhar aí o testemunho de ações prudentes que foram determinantes na sua vida, isso é muito importante, tá? Para o crescimento e para o enriquecimento da própria aula, e o crescimento das outras pessoas. Deixa eu colocar aqui. Você é uma pessoa prudente? Hoje, na casa do meu esposo, eu não sou uma pessoa prudente? Aí deu erro. Deixa eu tentar mais uma vez. Agora tá. Acho que agora vai.
gente, hoje, na Casa das Virtudes, nós vamos tratar exatamente da virtude e prudência. Toda vez que se pensa na prudência, associa-se a prudência, a sabedoria, a introspecção e ao conhecimento. Como se pensa em termos de sabedoria, pensa-se naquilo que é próprio do significado da prudência. Ela vem do latim prudente, que significa previsão e sagacidade. Ou seja, a pessoa prudente assemelha-se a um bom jogador de xadrez. Ele antecipa a jogada do seu adversário para que o planejamento da sua ação seja o melhor possível. Mas a prudência também se associa com a introspecção. O que é introspecção? É a capacidade que a pessoa tem de pensar primeiro a sua ação para depois efetivamente agir. A pessoa que age introspectivamente falando, ela avalia o seu espaço em volta e, a partir daí, estabelece qual vai ser o sentido da sua ação. E isso é tremendamente importante. A prudência está associada também ao conhecimento. Ou seja, antes de eu tomar qualquer atitude, eu tenho que saber o que se passa à minha volta. O conhecimento, no caso da ação bem-sucedida, é tremendamente importante. É por isso tudo que a prudência é também considerada uma das virtudes cardinais, ou cardeais, ou essenciais. É uma daquelas virtudes em torno das quais todas as outras giram. E isso faz da prudência uma virtude tremendamente especial. É a virtude da vida prática por excelência. Os dilemas do cotidiano, quando nós vamos resolvê-los, devemos fazê-lo a partir de uma atitude prudente. E tem um detalhezinho a mais que é muito importante. Em geral, a pessoa prudente é uma pessoa ponderada, o que significa que a sua ação é uma ação, via de regra, equilibrada. O prudente, como eu falei antes, ele pensa primeiro e age depois. Ou seja, a sua ação é cautelosa, visando sempre o bem-estar das pessoas à sua volta, o que faz a prudência uma das virtudes morais por excelência. Essa é a Casa das Virtudes. Curta, compartilhe e se inscreva. Então, falar a definição de prudência, aí nós tivemos aí esse pequeno vídeo, esse senhor muito simpático aí falando sobre prudência, e o texto que nós vamos ler, né, os livros que falam de sabedoria e prudência de uma certa forma, nós vamos continuar trabalhando o livro de Eclesiastes. Tá? Eu te convido a abrir o livro de Eclesiastes para nós lermos Eclesiastes capítulo 11. Nós vamos ler do 1 até o 8. Virtude é uma característica do homem saudável. Eclesiastes, capítulo 11, estaremos lendo do 1 ao 8. Tá? Livro de Eclesiastes, capítulo 11. Que nos diz assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ela ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente, suave é a luz,
e agradável aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e então ele se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Né? Mais uma vez, vai falar de vaidade, né? Então, nesse sentido, não. Vou orar antes de ler na outra versão. Os irmãos sabem que eu gosto de ler sempre em duas versões, mas eu vou orar agora. Paizinho querido, esta é a tua palavra. Fala ao coração da tua igreja, fala ao coração de cada irmão e irmã que Deus se dispôs a ouvir esta palavra nesta manhã, ou Deus que pegou esta palavra para ouvir depois que ela já foi gravada. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, fica conosco, se faz presente nesta manhã, se faz presente com cada pessoa, Pai, que estiver ouvindo esta palavra, para que o Senhor as toque no seu coração, para que possa ter a certeza de que o Senhor é um Deus de amor, um Deus real e um Deus presente em todo o tempo. Amém e amém. E aí eu vou ler na outra versão. Como sejam generosos. A misericórdia é grande investimento. A misericórdia sempre trará grandes rendimentos. Não acumule alimento. Reparta como puder. Seja uma bênção para os outros. Pode ser a sua última chance. Quando as nuvens estão cheias de água, a chuva é chuva na certa. Quando o vento derruba uma árvore, ela permanece onde caiu. Não fique observando o vento. Faça seu trabalho. Não fique olhando as nuvens. Toque a vida adiante. Assim como você nunca entenderá como se forma a vida na mulher grávida, também nunca entenderá o mistério de tudo que Deus faz. Vá trabalhar de manhã e prossiga até a noitinha, sem se preocupar com o horário. Você nunca saberá antes como seu trabalho ficará no final. Como é boa a luz do dia, e como é maravilhoso viver à luz do sol. Ainda que você viva muito tempo, não tome um único dia por certo. Aproveite cada hora de claridade. Lembre-se que muitos dias serão só escuridão e que o futuro nos reserva mais absurdos. Então, falar de prudência, né? Eu gosto do dicionário. Nós já vimos ali um vídeo, o senhor falando sobre prudência, mas eu vou ver no dicionário o que significa. É um substantivo feminino, prudência, característica de quem se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins de quem é prudente. Precaução, tá? Em que há sensatez, que demonstra ou age com paciência, ponderação e calma. A origem é latina, é do latim, tá? Perdão. E os sinônimos da palavra prudência é ponderação, precaução, atenção, cautela, cuidado e sensatez, tá? O contrário disso é imprudência, descautela e doidice, tá? Então, quem não é prudente é doido. Louco, como diz até na palavra, que nós vamos citar daqui a pouco. Então, é assim, meus irmãos, falar da aula de hoje, um pouco de cautela, um pouco de prudência não vai mal,
né? O versículo 4, a parte A, que fala: quem somente observa o vento nunca semeará. Né? Então, como nós lemos no dicionário, prudência é uma característica de quem se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins. Perigos ou consequências ruins de quem é prudente, em que há sensatez. Então, olhando dessa forma, então, ter prudência é agir com sabedoria. Uma pessoa prudente sabe o que fazer, o que falar, o que decidir. Né? Pode estar relacionado com a experiência de vida e até parecer que não tem prudência. Eu cito muitos adolescentes, então, quando falar de adolescente, por até dizer que adolescente não tem muita prudência, como, né, eu gosto sempre de focar, né, eu espero que os adolescentes da nossa igreja estejam assistindo às aulas, eu sempre preparo uma parte para falar diretamente com eles. Então, muitos dizem que os adolescentes, né, que por estar relacionado com experiência, né, a palavra prudência, na vida dos adolescentes não pode acontecer prudência, mas aí a gente se engana. Mesmo que a adolescência pareça um período confuso e desorganizado, desajeitado, com as incertezas e possibilidades, né, é possível e necessário agir com prudência nesse período. Né? Então, nesta lição, vou dar algumas direções para que, tanto para quem é mais velho ou para os nossos adolescentes e nossos jovens, saber tratar com a adolescência. Uma coisa que eu digo para os jovens, eles podem até estar perguntando: prudência, será que eu preciso? Sim, todos nós precisamos de prudência. E o texto de Eclesiastes fala da importância de agir de forma precavida, né? E denuncia a prática da apatia, né? E prudência não é sinônimo de estagnação. Significa agir com oração, discernimento e cautela. Né? Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar. Então, o capítulo 11 de Eclesiastes é um convite à ação com prudência, né? E também uma resposta à mesmice. Né? O texto nos desafia viver com atitude. Se a gente for ler novamente o versículo do 1 ao 3, vou ler novamente aqui, do 1 ao 3, Eclesiastes do 1 ao 3, ele fala: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo uma árvore ao sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ela ficará. Né? Então, está aqui. Então, quando a gente fala lança teu pão sobre as águas, é uma expressão, né, uma metáfora, na verdade, extraída do comércio de cereais, numa cidade portuária, né, marítima, né, cidade que tem porto, tem uma. Então, ilustrado a perspectiva da sucessão do seu empreendimento. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Né? A perspectiva de sucesso no seu empreendimento e também de muita ousadia. Lançar um pão que no outro... E depois de muitos dias você ainda achar esse pão. Então, assim, empreendimentos comerciais ousados. Então, era essa metáfora que ele queria tratar nesse sentido. Então, assim, quando ele fala, reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E na versão Almeida fala, não sabes que mal sobrevirá sobre a terra, né? Então, a questão repartir, né, diversificar a diversidade dos investimentos. É uma medida sábia, pois ninguém sabe quais são as calamidades, né, que podem
cometer, podem vir sobre um empreendimento de uma pessoa. E o versículo 3, quando fala que as nuvens cheias, isso é sinal de chuva, a sequência são os propósitos, né? O propósito inevitável em que muitos eventos da vida, né? Então, está cheio, precisa se derramar dessa forma que ele trabalha. Então, é assim, lançar os pães. O prudente trabalha e se prepara para os dias maus, né? Então, fazer investimento a longo prazo, não só a curto prazo. Então, como eu disse, repartir com 7, com 8, na linguagem de hoje, diversificar, né? Diversificar os investimentos, enquanto temos, né, que tomar cuidado com os perigos que a gente não sabe que pode vir. Né? Então, não podemos ter tanta cautela ao ponto de não fazer nada. Então, é assim, né? Então, muita gente aí que ficava preocupada, veio a pandemia, não sabia como agir, teve que se reinventar. Então, o texto fala exatamente isso. Lança teu pão, reparta com os outros, fique já pronto, né? Guarde os seus investimentos, porque tem que ser como a chuva, né? As nuvens têm que estar cheias. No momento certo, elas vão derramar. A metáfora, né, da nuvem, né, um fenômeno meteorológico, não sai essas palavras comigo, meteorológico, né, portanto, de leis próprias, né, em desacordo com as leis do tempo, né, e a lei, com as leis e o tempo de algumas pessoas. Então, a gente precisa destacar também quando ele fala da árvore caída, né? Ela não pediu licença para tombar e não houve um homem que a impedisse de cair. Veio um vento forte e ela caiu. Então, a vida nos mostra de forma imprevisível, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas pode vir um vento que nos derrube. Então, prudência é necessário, né? Então, ela não é composta apenas de bons momentos, mas também de períodos que vão ser desagradáveis, né? Se a gente for pesquisar na Bíblia mesmo, nos afirma que a questão de lançar o pão sobre as águas é uma recomendação de generosidade, né? De ser generoso, de colocar, não só guardar, de você levar o pão, né? Porque você sabe que coloca, o rio nunca é o mesmo, né? Esse ditado. Então, se você lança, ele continua, né, nos outros versículos falando de doação. E a chuva, a nuvem cheia, ela vem para derramar, né? Então, a questão também, Martinho Lutero, tem uma parte que está aqui anotada, Martinho Lutero, ele comenta, imitai a generosidade das nuvens, o vosso destino não pode ser mudado depois que você está morto, né? Então, independente da árvore, aonde a árvore vai cair, ela vai permanecer lá, até que alguém venha retirá-la, tá? Então, não tem como mudar a situação, caiu. Então, à medida em que as pessoas, né, forem usando a sua madeira, ela vai ser tirada dali. Essa a situação, independente das linhas de interpretações desse texto, né? Então, é possível constatar que, quando a gente cita algumas preocupações com a prudência, com a tomada de atitudes em relação à vida, né? Então, assim, não pode ter né, essas interpretações assim. Então, a gente precisa constatar que em algumas interpretações há uma preocupação, né? E ela é necessária, mas a gente precisa também não viver a preocupação, precisa vê-la com prudência, né? E como uma tomada de atitude para que essa preocupação se resolva. Então, assim, quando a gente fala no versículo 4, o que o versículo 4
ele trata para nós: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, né? Nunca semeará e nunca cegará, colherá, ter a sua cega, que é a sua colheita. Então, assim, ele está falando para a gente evitar a passividade, né? A origem, etimologia da palavra passividade, ela também vem do latim e, por que pareça, significa confusão, né? Então, é assim, quando ele pede, né? Quem somente observa, fica só observando, o vento está lá movimentando a árvore e eu fico lá só observando, não faço nada para impedir que aquela árvore caia. Então, assim, a passividade, a origem da palavra, da onde saiu a palavra passividade, né? É confusão. Característica de algo ou alguém que não toma iniciativa. E isso acaba gerando uma confusão. Não age ativamente e não tende a obedecer, sem reagir. E isso, com certeza, vai gerar confusão. Uma pessoa que reage, obedece, né? Obedecer e vai gerar confusão. Para a vida de quem? Para a vida dessa pessoa, né? Ao invés de ela alcançar paz, ela vai gerar confusão na vida dela, né? Então, precisamos de quê? Como diz no versículo 6 e 7, a gente precisa ter fé e esperança. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos dentro da mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que Deus faz. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas, que fez todas as coisas. E aí nós vamos trabalhar essas situações, né? Falar da prudência, que é em Eclesiastes, que é a sabedoria aplicada ao agir, né? A tomar decisões e a viver pela fé, como eu estava falando, fazer planos, confiar em Deus, né? Deus está no controle, né? Eu falo o Salmo 1, 3 e o Salmo 90, 17, deixa eu ir lá, Salmo 1, versículo 3 e o Salmo 90, 17. Pois será como a árvore plantada, Salmo 1, versículo 3, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, do qual dá o seu fruto no seu tempo. As folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Né? Aí tem o Salmo 90, 17 também. Isso mesmo, Salmo 90, versículo 17, deixa eu abrir aqui. E seja sobre nós a formosura do nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Lembrei, a Sociedade de Mulheres sempre terminava a reunião de mulheres, quando tinha, com esse versículo: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, né? Aqui está escrito formosura na versão que eu li, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E aí o que ele traz nesses versículos? É a questão de que a gente precisa tomar decisões e viver pela fé. A gente precisa fazer planos e confiar em Deus.
A gente não precisa só falar, ai, Deus está no controle. A gente precisa confiar que Ele está no controle. Né? Então, quando fala viver uma vida sem a presença de Deus e vazio é a vaidade, né? Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Ele fala correr atrás do vento. Então, assim, Deus não deseja uma paralisia ou uma apatia que tome conta de nós. Né? Então, assim, nesse período, então, muitos têm se paralisado, têm ficado apáticos, né? Da maneira de ver as coisas, de se olhar. Mesmo diante dos maiores desafios, nós precisamos buscar direção e discernimento e lançar os pães sobre as águas. Né? Precisamos tomar a atitude, planejamento, vida com oração, né? Trabalho, estudo, agindo sempre com generosidade, como fala o texto, e nunca com egoísmo. O planejamento e a iniciativa que nós precisamos ajuda a projetar o futuro. E isso é semear na vida, né, e para a vida. Acho que todo mundo já assistiu o Alice no País das Maravilhas, ouviu alguma coisa, né, falando sobre isso, professor de filosofia, ou até outras coisas. Então, assim, o gato Xerice, que é o nome do gato, né, quando ele fala com Alice. Então, a gente precisa estar atento, se a gente está como Alice no filme. Tá? Eu vou até mostrar o trecho, para a gente poder, né, ir por essa parte da lição. Vou colocar mais esse pedaço, espero que fique boa na apresentação. Você já está compartilhando. Já está compartilhando. Então, vamos colocar. Deixa eu... vou baixar o... Vamos ver por onde é. Que caminho é que eu vou tomar? Ora, quem estaria cantando? Perdeu algo. Oh! Não, isto é, eu estava pensando, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Então, se não sabe, pedindo ajuda para qual caminho, se você não sabe para onde quer ir, né? Então, quando ela fala assim, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? E o gato responde, isso depende muito do lugar para onde você quer ir, diz o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Aí o gato então conclui, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.
né? Então, podemos aplicar isso à nossa vida. Para quem não tem projeto e nem direção de Deus, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, isso é complicado. Precisamos aprender a viver com simplicidade, mas com planejamento. A gente precisa, sim, de uma direção. Eu não sei que caminho tomar, qualquer caminho serve. Né? Lembra a história dos 2 caminhos? Qualquer caminho serve. Então, é assim, a gente precisa viver, sim, falamos semana passada de simplicidade, agora a prudência vem na questão de cautela, de planejamento, não de apatia, né? Não de estagnação. Tá? Então, quanto mais soubermos a questão de planejamento, a questão de economia, planejamento familiar, essas coisas, mais poderemos fazer por nossa família e pelo reino de Deus e pelo próximo, né? O mercado, ele traz uma idolatria de consumo, né? Faz com que as pessoas se endividem, gastem muito, cartões com altos limites. Então, todas essas coisas estão formas empeçadas, acumulam problemas para o presente, principalmente para o futuro, né? Pensando no cartão de crédito, as facilidades de um financiamento. Então, tudo isso pode se tornar uma vaidade. Então, a gente tem que manter a simplicidade e o planejamento. Deus na direção. Qual é o caminho? Eu preciso deste planejamento. Senhor, qual o caminho? Né? Então, assim, Deus às vezes não vai chegar e dizer, olha, vai por aqui, ou vai por ali. Deus vai mostrar. Ou você decide por onde caminhar e fala, Senhor, vai comigo. Né? Mas o Senhor, ele fala, o caminho é de acordo com a palavra. Se você está alinhado com a palavra de Deus, se os seus planos e seus projetos, os seus caminhos sempre vão ser direcionados, Deus vai estar sempre direcionando corretamente este caminho. Kelly, você está dizendo que uma vida cristã totalmente planejada garante a imunidade de relação com problemas, com dificuldade. É lógico que não, irmão. Lógico que não. Mas se eu tenho um planejamento, eu tenho Deus na minha vida, isso vai ser... Se chegar algum problema, eu vou resolvê-lo com mais facilidade. Então, quando fala um pouco de prudência, não faz mal, em todas as áreas da nossa vida precisam ter esse planejamento, precisa ter essa cautela, precisa ter prudência, precisa ter sabedoria vinda do alto. E a sabedoria é o temor do Senhor, como nós já falamos aqui. Temor do Senhor. Então, todos os dias as pessoas sofrem com dificuldades que nunca pensaram que iam passar. Por isso, a questão de colocar os nossos planos e projetos nas mãos de Deus. Né? E a gente canta que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Então, nós cantamos essas coisas, nós precisamos crer nisso também. Que os sonhos de Deus são melhores e maiores do que os meus. Mas a gente, com essa mania de estar no controle, com essa ansiedade de estar no controle, por isso que um pouco de prudência não faz mal. Vamos ler o que está escrito lá em Tiago 4, do 13 ao 15. Tiago 4, do 13 ao 15. Eis agora que vos direi, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Em lugar do que... Vou ler na outra versão.
Eu estou no computador, aí eu peguei uma versão aqui. Tiago 4, do 13 ao 15. Então, em lugar do que dizer, se o Senhor quiser, se viveremos, faremos isto ou aquilo, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Mas agora vos gloriei em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deixa eu ler aqui em outra versão, deixa eu ver como é que está nessa versão aqui. Atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá, o que acontecerá amanhã, o que vai acontecer com a sua vida. Sois apenas como neblina, é essa palavra que eu estava procurando, neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós, com as suas arrogâncias e pretensões, semelhantes a essa pretensão, ela é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando, né? Então, é assim, o texto deixa claro a loucura de deixar Deus fora dos planos, né? Então, assim, e a gente costuma fazer isso. A gente trabalha dessa forma. Nós colocamos nós falamos que Deus está no controle, né? E nos ensina, então, hoje ou amanhã nós iremos para tal cidade, passaremos lá um ano, faremos negócios e teremos... Né? Então, assim, e o que é a nossa vida, se não uma neblina que aparece num instante e do outro se dissipa? Né? Então, a gente falou disso na lição 12. Então, assim, a gente precisa depender de Deus. Depender de Deus é ser prudente. É ser prudente. Contudo, a gente continua a ter as nossas obrigações, cumprir com os nossos deveres como cidadão e cidadãs. Senão, seja o que Deus quiser. Vou ficar aqui, vou esperar e não vou fazer a minha parte. Não, amados. Aquilo que a gente pode fazer, a gente sabe que Deus não faz. Então, isso é trabalhar, isso é ter o texto quando ele fala de empreender com prudência, né? De fazer as coisas, fazer os nossos planos com prudência de Deus. Né? Não é que, eu tenho um cartão, gastei, eu tenho outro cartão, vou pagar com esse cartão, com outro cartão. Então, é toda essa situação. O banco me deu limite, vou usar, e depois eu vejo como eu faço para pagar o banco. Não. Tudo tem que ter planejamento, tudo tem que ter a direção de Deus. Né? Então, o Senhor Jesus cumpriu a obrigação de pagar imposto. Né? Ele fala a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é assim, a gente tem que pagar o que a gente deve. Né? Então, se está devendo, precisa pagar. Então, a dependência de Deus, ela não pode ser sinônimo de falta de planejamento. Né? Então, dizer, eu estou na dependência de Deus aqui, ó. Né? Então, vou ficar... Né? Aí você tem suas dificuldades, tem sua dificuldade financeira, por falta de organização, aí você ainda fala que está dependendo de Deus, amado. Né? Então, é assim, então, na hora de você fazer os nossos planos, você não vai dizer, vamos para tal cidade, vamos mudar, e lá vamos ficar, e vamos ter lucros. Não, você tem que dizer como está lá no livro de Tiago 4, versículo 15. Se o Senhor quiser,
nós iremos para tal cidade. E vamos trabalhar lá 1 ano e teremos lucro. Né? Então, é assim, Senhor, organiza, ajuda a organizar. Então, se você vive uma vida com Deus, quando ele fala da palavra que instrui a ter coragem de lançar o pão sobre as águas, é de não ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Né? Ter a prudência porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, assim, a Bíblia mesmo, ela tem os seus casos, né? Quando a gente fala citar exemplos bíblicos de prudência. Deixa eu só ler um versículo, outro versículo aqui, Provérbios 18, 7. Né? Nós já lemos em uma aula, mas eu vou ler aqui de novo, Provérbios 18, 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Né? A questão da pessoa que fala demais, né? Tudo ela tem que ficar falando, não consegue se conter, não consegue agir com cautela, não, já vai explodindo, vai falando, vai. Então, é assim, agir com... Isso é tolice, é armadilha para a sua alma, para a sua vida. A Bíblia apresenta alguns exemplos de como agir com prudência. Né? A prudência é trazer bons frutos, também apresenta o resultado das imprudências. Né? Então, assim, tem lá no 1 Samuel 25, a história de Abigail, né? Uma das esposas de Davi. Ela é esposa de um homem chamado Nabal. Né? E ela consegue agir com prudência e evitar que Nabal faça uma tolice. E ela vai diante de Davi e avisa, ela pega os seus comandados, os seus empregados, e ela vai lá e já pede desculpa pela ação do seu marido, que ela fala que é uma ação tola do seu marido. Né? Então, a família toda estava correndo risco de ser destruída. E com o temor e com prudência, ela consegue reverter a situação. Né? Então, assim, tem um insensato e você vai lá e consegue reverter a situação com prudência. E também um dos mais famosos, que é a parábola das 10 virgens contadas por Jesus, em Mateus 25. Então, é assim, tem as virgens sábias e tem as virgens que são chamadas de loucas, de nécios, né? São as imprudentes. Então, a questão de ter o azeite lá guardado para quando o noivo chegar, elas poderem participar da caminhada lá agora a palavra que é o cortejo, a questão de acompanhar a noiva e o noivo até a festa, né, e serem convidadas para a festa, de manter o azeite, né, de além não ter só a lamparina, porque a lamparina sem azeite não tem efeito nenhum. Então, as virgens que eram chamadas de loucas, de imprudentes, insensatas, tinham só a lamparina. As que eram chamadas de prudentes tinham a lamparina e tinham um potinho com azeite de reserva. Né? Então, esses e outros exemplos bíblicos apontam não somente para o cuidado com a vida espiritual, né? Que as 10 virgens deixam clara a questão da salvação, a questão de que o Senhor Jesus vai voltar e vai nos levar para viver com Ele naquele grande dia que a gente canta, e quando esse dia chegar, vai valer a pena. Só que a gente precisa estar com as nossas vasilhas com azeite, para não perder a chegada do noivo, para poder ver o caminho, né, através da luz, que é a lamparina que vai estar conosco. Então, o conselho a respeito de deixar de ser louco, de ser doido, de ser insensato, é procurar ser uma pessoa prudente diante das escolhas e os desafios que a vida nos oferece. Né? A vida vai nos oferecer vários desafios. Então, vou ler aqui.
Estamos no Provérbios 17, de novo? Não. É Provérbios 17, né? Provérbios 13. Tá? Provérbios 13, 16. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoador. E aí tem Provérbios 19 também. Também vem fazer, né, essa questão desses desafios de fazer escolhas prudentes para a vida. Né? Ser prudente com as escolhas e os desafios da vida. Provérbios 19, versículo 11, diz assim: a prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória, e é glória sua o passar por cima das transgressões. E aí mais um versículo de Provérbios, Provérbios 21, versículo 16, perdão, diz assim: o homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação, o homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Então, assim, todos esses versículos, eles trazem essa questão, né? Precisamos agir com prudência diante de dificuldades e desafios que a vida nos oferece. Então, assim, o vídeo que nós assistimos no começo, né, da aula, que fala da prudência como uma das 4 virtudes cardeais, né? Então, assim, é uma linguagem teológica, né, de São Tomé de Aquino, considerado como um dos pais da igreja. Então, ele escreveu um clássico chamado Tratado da Prudência, e nesse tratado aponta a prudência como a arte de decidir-se corretamente, isto é, como base não em interesses oportunistas, nem com sentimentos, não com sentimentalismo, né? Não com impulsos e não com temores, e não em preconceitos, mas unicamente com base na realidade, né? Com base na realidade e em virtude do conhecimento, do limpo conhecimento do ser de cada um, né? E é este o conhecimento do ser, que é o significado da palavra, que vem a palavra rádio, na definição de prudência, rectia, rádio, agir, né, que vem da questão de ser reta, razão, né, então, aplicado ao agir. Né, então, como a questão da prudência é ver a realidade e, com base nessa visão, tomar a decisão certa. Portanto, a prudência que Tomás de Aquino tem a ver com a razão, e é uma resposta racional, equilibrada diante das situações. Então, assim, e Jesus também dá esse conselho aos seus discípulos e às suas discípulas no livro de Mateus 10, versículo 16. Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, no original, né, desse texto, a palavra usada para prudência, né, é traduzido seja inteligente, sábio, atento, né, aos próprios interesses. É um chamado de atenção sobre a importância e ficar atento que perigos vão acontecer, né? Então a gente tem que estar com os olhos atentos a isso, né?
Ser prudente diante dos perigos ou das situações não é se acovardar, mas é agir com sabedoria. Saber recuar quando for necessário, para avançar quando for preciso. Pessoas de fé que são prudentes não abrem mão da razão. A gente já falou de fé e razão aqui. E nem da dependência das orientações divinas. Pois a gente sabe que o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E ele age em nosso favor. E isso é graça. Né? Então, para sua honra, para sua glória e cumprimento da sua vontade, da vontade dele nas nossas vidas. Né? O maior sinal de prudência é confiar nisso e depender de Deus. Né? Confiar e depender de Deus. Agir com prudência, vou repetir, não é abrir mão da razão e nem da sabedoria. Isso quer dizer que a gente tem que ter ações maduras, né, para saber lidar com as emoções e além das emoções. Prudência é uma opção de agir com a razão e não com o impulso diante das situações. Né? Então, vem uma situação, não haja com impulsividade, não vá resolver as coisas, não fale na hora. Seja inteligente, aprenda a calar para poder falar na hora certa. Então, assim, a prudência é um ato racional, de celebração da razão sobre a emoção, atitude, estou lendo aqui agora, é um ato racional de celebração da razão sobre a emoção, atitude fundamental contra as ações impulsivas que levam a descontrole, julgamentos equivocados e a capacidade de dialogar ou mudar de opinião. Tá? Então, é disso que a gente está falando. Então, por mais sabedoria que a gente possa ter, nunca saberemos quais são as obras de Deus no texto que eu li, mas a gente sabe que ele é soberano. Somente ele é soberano. Então, a nossa prudência deve ser de nos levar sempre a semear. A gente não sabe o que vai colher quando fala no tempo, não sabe se vai ser uma semente boa e outra ruim, ou se as duas vão ser ruins, ou se as duas serão boas. Mas que a gente precisa confiar na graça de Deus, a gente precisa. Né? Então, o pregador, o autor, ele nos alerta. Mesmo que alguém viva muitos anos, no versículo 8, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve se lembrar de que há dias de trevas, e que serão muitos. Né? A gente precisa lembrar. Tá? Então, vamos finalizar a nossa aula lembrando, prudência não é sinônimo de medo ou falta de fé. Pelo contrário, né? Prudência, né? Com prudência nós poderemos avançar sempre na segurança do Senhor, na segurança do Eterno. Nossa vida pertence a Deus, verdadeiramente, né? Que a gente possa, saibamos que o Senhor, e que possamos saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Tá? Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio, né? Mas o Senhor nos deu a graça da oração e da inteligência. Então, vamos ser inteligentes e agir com prudência. Com fé, confiança, prudência, nós vamos alcançar os alvos, nós vamos alcançar tudo que nós fizemos com planejamento, com a razão e, lógico, com Deus na frente. E, para a glória de Deus, promovendo vida e justiça, que a gente falou no começo, na introdução, na devocional,
com a justiça de Deus nessa terra. Né? Com a justiça de Deus nessa terra. Então, no final da aula, eu coloco os textos para os irmãos. Então, vamos orar e finalizar mais esta aula. Então, como nós falamos, estamos em momentos difíceis, né? Nós vamos continuar sem o culto presencial devido às novas orientações. Assim, então, fiquem atentos às informações, aos cultos. Nós sempre estamos divulgando nas nossas redes sociais, no grupo, tá? Então, nós teremos culto logo mais à noite. Participe, seja prudente, ouça a palavra do Senhor, né? Não é como a irmã Leni falou no grupo semana passada, não é porque o grupo, no nossos cultos, não tem uma grande produção de que Deus não está presente. Né? Então, é um culto no lar, sim. Isso, para quem tem experiência, sabe o quanto que Deus age em culto no lar. Então, faça desse momento o seu culto, né? O seu culto racional, e ouça a voz do Senhor, de onde você menos espera. Né? Da forma mais simples possível, o nosso Deus fala. E desde a palavra da semana passada para a palavra dessa semana, o Senhor fala, precisamos ser simples e agir com generosidade, uns com os outros. Né? Então, sejamos dessa forma. Né? O nosso Deus, ele está presente e ele age em todas as situações. Né? Então, tem os aniversariantes e nós vamos continuar orando. Eu não sei os aniversariantes dessa semana, o Senhor sabe. Tem a família, nossa irmã Lídia, que perdeu seu irmão essa semana. Vamos continuar olhando por ela, esposa do nosso irmão Ricardo. E por todos, né, quando colocamos a vida de alguém que é próximo a nós, nós também lembramos de todos aqueles que estão enlutados nessa lista. Então, não são números, são famílias que perderam seus entes queridos. Então, vamos agir com sabedoria, vamos falar. Então, como diz no final, Deus nos deixou a oração e a inteligência. Então, é tempo, se você pode, fique em casa. Né? Então, vamos orar, para que isso tudo cesse rapidamente. E orando, né, como a oração que o bispo colocou, que eu coloquei no grupo também, pedindo a intervenção do nosso Deus. Né? Orando pelos enlutados, mas agradecendo sempre pelos aqueles que se recuperam. Então, vamos orar mais uma vez e encerrar mais esta aula desta semana, em nome de Jesus. Paizinho querido, mais uma vez nós queremos te agradecer por este aprendizado nesta manhã de domingo, ó Pai. Muito obrigado por tua presença, muito obrigado por falar ao meu coração grandemente através desta palavra. Espero que da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, o Senhor tenha falado, ó Pai, ao coração de cada irmão e irmã, a cada onde essa palavra chegar, possa ser, ó Deus querido, uma palavra abençoada para a vida dos seus irmãos, para a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em Cristo. Deus Todo-Poderoso, nessa semana que se inicia, com mais essas medidas mais restritivas, ó Pai, dá-nos prudência, dá-nos sabedoria para agir, ó Pai, em meio, Deus, a ficar em casa. Muitos não estão, ó Deus querido, não estão acostumados com todos dentro de casa. Paizinho querido, que possa vir a tua presença, que possa vir a tua paz, que possa vir, ó Deus querido, a tua sabedoria sobre todos os teus filhos e filhas e aqueles ainda que não te conhecem, que possa, Deus querido, agir, Deus, e ter a fé de que, Deus querido, quando nós cremos em ti, o Senhor age. E nós pedimos e clamamos mais uma vez, vem com a sua intervenção, Senhor, sobre, Deus, sobre esta pandemia. Deus, que esse tempo venha cessar, ó Pai, que esse vírus possa, Deus, sumir da face da terra. Nós sabemos que o Senhor tem este poder, mas neste momento, ó Deus querido, faça, Pai, com que o teu povo fique em casa, para que as ações, ó Deus querido, possam ser tomadas de forma concreta, para, Deus querido, aqueles que têm o comércio, ó Deus querido, possam ter a abertura no tempo certo e com provisão. Não possam, Deus querido,
e agir, possam saber que é o tempo que, como diz em Eclesiastes mesmo, tudo tem um tempo determinado, e é tempo de ficarmos em casa, que o teu povo possa entender e ouvir a tua voz, e o Senhor vai prover, o Senhor nunca deixou faltar nada para nenhum filho teu. Que nós possamos agir com simplicidade, generosidade e com prudência, como disse na aula de hoje. Paizinho querido, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja estabelecida nessa terra. Deus, colocamos as lideranças nas tuas mãos, que elas possam fazer de acordo com a tua orientação. E nós possamos, ó Deus querido, obedecer às orientações, ó Pai, das autoridades. Que elas possam ser, ó Deus, direcionadas totalmente por ti. Em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos todas as autoridades, abençoamos todas as famílias, ó Pai, que perderam entes queridos, ó Pai. Deus, através da vida, ó Paizinho querido, nossa irmã Lídia, esposa do nosso irmão Ricardo, nós colocamos todas as famílias, ó Pai. Coloca agora o teu coração, dá o teu abraço, dá o teu cuidado sobre estas famílias, ó Pai. Deus, e restabelece a saúde daqueles que ainda estão no leito, para a honra e glória do teu nome, para que possam glorificar. Vem com o teu Santo Espírito Consolador, mas também vem com a sua mão, ó Deus querido, e com o teu óleo, sobre a cura dos enfermos, ó Deus. Com esta unção de cura sobre os enfermos, sobre as nações, ó Pai. Para que esta onda, Deus querido, não venha alta, que ela venha assim como uma simples marola, Pai, e ela possa cessar, em nome de Jesus. Nós oramos, te agradecemos pela aula de hoje, encerramos mais uma vez com a oração que tu ensinaste aos teus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Continuarem na intercessão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha sobre nós o teu reino, a tua justiça. Que nós consigamos, ó Deus querido, perdoar, como o Senhor nos perdoa, que não falte alimento sobre as nossas mesas. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, eu não consegui orar porque eu esqueci a oração. É que o Senhor me pediu para estar fazendo mais uma oração, mais um clamor pela nossa nação, pela nossa cidade. E cada um de nós devemos clamar. Devemos estar no momento de orar. Como diz na própria oração, venha o teu reino. Que venha o teu reino. Então, quando eu tentava orar o Pai Nosso, só vinha essa frase, venha o teu reino. Só ficava, venha o teu reino. E eu vou clamar pelo reino do Senhor nesta hora. E vou encerrar esta transmissão. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, por esta nação. Nós clamamos, ó Deus querido, pela nossa cidade chamada Bertioga e por todas as cidades, ó Pai, onde alcançar essa transmissão. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vem com a tua intervenção sobre esta terra, sobre os governantes, que seja feita o teu reino e a tua vontade venha sobre esta terra, somente a tua vontade, Pai, que nós possamos entender que é tempo de ser feita a tua vontade. Que o teu reino venha sobre nós, que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade venha sobre nós, venha sobre esta terra. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos o teu reino, nós clamamos a tua vontade sobre nós. Nós podemos fazer planos, mas esses planos só serão
Só terão, ó Deus querido, eficácia, como nós lemos da tua palavra, se nós dizermos, se Deus quiser. Se Deus quiser. O Senhor, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor queira que cesse, ó Pai, este tempo de pandemia. Deus, que o Senhor queira que cesse este tempo de pandemia, para que o teu reino seja estabelecido nesta terra, para que a tua vontade, porque o Senhor pede para clamar pela tua vontade, clamamos pela tua vontade sobre esta terra, clamamos pela tua vontade sobre esta nação, sobre todas as nações. Como diz a tua palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos declarar que esta nação, que o Brasil, é do Senhor Jesus. É uma nação que será declarada e será feliz, porque o Senhor será o Senhor desta nação. Venha o teu reino sobre esta nação, venha a tua vontade sobre esta nação. Que o Senhor queira, que o Senhor queira, que o Senhor queira, como diz na sua palavra. Se o Senhor quiser, como diz em Tiago 4:15, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos o que for da tua vontade, com prudência, com sabedoria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.